Olá, estamos começando mais um Esporte em Debate, projeto do INTEC e das faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e vamos fazer hoje um programa altamente didático. Eu diria até que do São Cristóvão ao Guarani é o tema do programa de hoje, em que em outras edições estivemos com o nosso companheiro Sebastião Albuquerque e falávamos um pouco a respeito desta obra. E para esclarecer melhor, falar um pouco mais a respeito do São Cristóvão ao Guarani, ninguém mais indicado, ninguém mais importante para falar sobre isso do que Firmino Dias Lopes, o autor do livro, a qual eu dou as boas-vindas e fique à vontade. Muito obrigado, Luzimar. Alô, amigos, meus conterrâneos de Sobral. Esse livro eu levei algum tempinho para concluir e eu tive medo até de perder o crédito, sabe? Porque ele demorou tanto. Mas o que acontece é o seguinte, a gente, em loco, já é difícil fazer um livro, escrever, pelas dificuldades que se apresentam com naturalidade, com normalidade. Mas a distância é muito pior. E então eu vinha, como venho ao Ceará, anualmente. E eu vinha participar, eu era presidente da Federação Paranaense de Futebol de Salão, e eu vinha participar a cada ano da Assembleia Geral da Confederação, que é aqui em Fortaleza. E daí aproveitava essa oportunidade, ia à biblioteca em Fortaleza e vinha à biblioteca aqui. E assim eu fui catalogando, pesquisando, e até que cheguei finalmente a concluir o livro, e graças ao apoio do pessoal da Secretaria da Casa da Cultura aqui, da Secretaria da Cultura e do Turismo aqui, eu cheguei a poder transformar em realidade esse livro, o qual eu vou lançar agora na próxima sexta-feira, dia 29, e gostaria de contar com a presença de todos vocês e dos sobralenses que desejam conhecer a história do nosso futebol. Professor Firmino Dias Lopes... Não me chama, é muita honra, mas... Não, eu diria porque é preciso muito conhecimento, é preciso muita técnica para chegar numa obra tão valorosa como é este livro do São Cristóvão ao Guarani. Esta é a sua primeira obra ou existe mais algumas que já foram publicadas? Não, essa é a segunda. A primeira eu lancei em 2004. Foi sobre o futebol de salão do Paraná. E lancei lá em Curitiba e depois Londrina, Maringá, no interior e tal, onde o futebol de salão é muito desenvolvido. Então, depois disso, aí eu pensei em fazer esse. E fiz, felizmente. Eu tenho ideia de fazer aqui, com relação a Sobral, mais um outro, que eu já comecei a catalogar, é sobre o hipismo, não, o turf. Certo? É o turfismo aqui, né? Turfismo, porque o turf sempre foi aqui em Sobral um esporte muito organizado, muito. O Derby Clube é um dos clubes de turf mais antigos do país, é o quarto do país. Rio, São Paulo, Recife, pela ordem. O Rio foi o primeiro em 1858 e o nosso em 1871. E então o que acontece? Eu também, isso com relação a Sobral, esse outro já está em pauta, esse do Turf. Estou escrevendo um em Curitiba sobre um ex-jogador da seleção brasileira, o Mair Fassi. O Mair foi um jogador de basquetebol que integrou a seleção do Brasil em 2 Olimpíadas. 1952 em Helsinki, na Finlândia, e 1956 em Melbourne, na Austrália. Esse já está bem adiantado. Então, como eu agora tenho disponibilidade de tempo, eu me dedico a literatura, né? Mas você disse assim, escritor, eu não me considero um escritor, eu sou um jornalista que vou procurando relatar os fatos à proporção que a oportunidade se apresenta. Escritor, para mim, escritor, segunda obra, e outras virão, lógico. Agora, você falou em respeito do TUF, que o Derby Clube Sobralense foi o quarto no Brasil.
A gente fala, como se diz, antecipando um pouco essa obra que você, que vem logo em seguida, porque o Sobral teve assim essa iniciativa do turfismo, por que a implantação do turfismo em Sobral naquela época, a que se deve? Porque o Brasil muito extenso, do Iapoque ao Chuí, é uma distância gigantesca. Eu acho que o Brasil é o maior país em extensão da América Latina, e de repente Sobral continente, né? Um país continente, é um país continente, com certeza. E a que se deve assim essa implantação do turf em Sobral, naquele período, né? Olha, o Sobral sempre foi uma cidade, nos idos de 1800, 1600, onde houve sempre grande desenvoltura. Eu estava lendo até outro dia, houve um período em que Sobral tinha um desenvolvimento maior até do que a capital. E os nossos antepassados, eles, por exemplo, mandavam os filhos estudar na Europa, mandavam estudar ali no Recife e tal. E então, tudo isso contribuiu para que alguns aficionados, ou alguns que talvez não conhecessem, mas viram o turf pela primeira vez, se apaixonassem. Porque o nosso turf é de 1871 e ele foi implantado pelas famílias aristocratas daqui. Se a gente começar a ver a história de Sobral, por exemplo, ali é a Catedral, a Igreja da Sé, o sino veio da França, a imagem veio da Itália, sabe? A gente começa a ver que... Uma miscigenação de culturas, né? Exatamente. Não, e os nossos antepassados aqui, eles iam buscar logo na Europa, eles não se preocupavam, vinham aqui na capital e ali do lado, não, eles iam logo para a Europa. Então, através disso, veio o hipismo, eu estou com hipismo na cabeça, o turf. E o nosso, pela ordem, Rio, São Paulo, Recife e Sobral. E eu acho que até hoje o nosso hipódromo é melhor do que o Fortaleza, eu acho. Uma estrutura muito boa, né? Exatamente. E vem se mantendo em atividade, o que é mais importante. Nós temos, por sinal, calendários a nível nacional, né, como 7 de setembro, coisa assim. Os grandes prêmios do Brasil vêm acontecer aqui em Sobral. Não, e os nossos cavalos aqui, eles, na minha época, iam para Recife e faziam bonito. E, posteriormente, depois que eu saí de Sobral, através das informações, das notícias, a gente sabe disso, que os cavalos nossos vão para Recife, que é o maior centro do Nordeste, em turf, e vencem. Sabe? Então, eu acho que merece ser contado essa história. Porque, Luzimar, tem uma coisa seguinte, que nesse livro aí você vai encontrar muito recorte de jornal. Por que eu ponho recorte de jornal? Para comprovar aquilo que eu estou falando. Houve uma história, há muitos anos, de 1948. O Sobral, há quem diga que o Sobral foi decidir o título com o Crato, porque era a maior rivalidade da época, então, e, na realidade, não foi isso. Aí está o jornal, a foto do jornal é o seguinte, o Sobral jogou com o Crato pelas semifinais. E a decisão foi através de pênalti. E criou-se a história de que o Manés, que era o goleiro, teria defendido 3 penalidades. Aí lá na frente, quando você chegar nesse capítulo, contra o Crato, você vai ver o seguinte, na realidade não foi isso. Na realidade, foi o quê? O Manés defendeu uma penalidade e as outras 2 o jogador do Crato jogou para fora. Porque naquela época, pelo regulamento da competição, o que acontecia era o seguinte, um jogador de cada equipe era escolhido para bater a penalidade. Não é como hoje, que são 5 aleatórios. Alternado. Né? Não, naquele tempo era só um, vai você. E daí o nosso foi o Azevedo e ele marcou os 5 gols. E o rapaz, aliás, os 3, né? Não, foram 5 penalidades. Eram 5 na época, eram 5. Aí, o que aconteceu? O rapaz do Crato foi bater e perdeu 2 penalidades. Então, aí eu peguei o recorte do jornal por aí, para não dizer que eu estou querendo dizer que os outros erraram, não. Só que o que o jornal diz é o que vale. Tudo bem, então vamos aqui.
Falar mais do São Cristóvão ao Guarani, aqui em relação que diz que tudo começou nos primórdios do século XX. Foi em 1914. Mais ou menos assim como começou o futebol aqui em Sobral, né? Ah, sim, foi tinha uns jovens à época, entre os quais o senhor Samuel Ponte, que estudavam fora. E aí o futebol foi criado em 1800 e pouco, e eles lá fora viram o futebol. E no caso o senhor Samuel trouxe a primeira bola de futebol para Sobral. E fez um jogo ali na... Só interrompendo um pouco. Essa bola, ela era de couro de camelo, era couro de boi, era couro, quando molhava, pesava muito, né? Pesava. Mas você tinha assim mais ou menos, saber de que, Não, remanescente de quê? Se não, de era camelo, bola de couro de boi. de boi mesmo. E naquele tempo tinha a câmara, sabe, assim, tinha um bico assim, que aí você enchia, punha dentro da bola, e aí tinha um tipo cadastro que você, também com couro, você puxava e amarrava. Aquilo quando batia na testa do jogador para cabecear, não deu nos acuda de tão ruim. Então ele fez o primeiro jogo ali na Praça da Meruoca. Não, Praça da Meruoca, é que Praça da Meruoca está escrito aí, hoje é... Cuba. Praça de Cuba, E então, aí mais posteriormente, aí veio para cá, para a Praça do São João aqui, onde eles fizeram um campo, que era mais fácil aqui, porque aqui era mais central. Depois, como muita gente passou a morar ali para aquele lado, eles fizeram uma divisão, um campo aqui e outro lá. E ali surgiu o primeiro Guarani, sabe, em 1914. E entre os membros do Guarani tinha um cidadão que chamava Francisco Martins. O Chico Martins era uma pessoa, ele era alfaiate, tinha uma alfaiataria aqui na Praça São João, e ele era uma pessoa muito conceituada pelo gabarito dele como alfaiate. E então, além disso, ele gostava e entendia de futebol, ele começou a ler, e foi quem deu muita força àquele Guarani. Posteriormente, quando o Guarani veio a ser fundado, esse novo Guarani, em 1938, foi uma sugestão do Chico Martins. Agora... Chico Martins, ele ficava ali, porque eu lembro bem que na década de 60 e de 70, o porão do Teatro São João tinha uma alfaiataria. Era essa alfaiataria? Não. Uma sapataria, era uma sapataria. Não era. O Chico Martins, eu acho que ele morreu em 1960. Não sei nem se ele chegou a ingressar na década de 60. Ele era bem... Ele era do início do século. Não, mas eu lembrei agora que não era uma alfaiataria, era uma sapataria. Tinha um rapaz que confeccionava e consertava sapatos ali no porão do Teatro São João pela parte de trás. Né? Agora deixa eu te contar. Aí tem assim, do São Cristóvão ao Guarani. Na realidade, o São Cristóvão não foi o ponto de partida O ponto de partida... Porque em 1914, quando tinham esses times, era como a gente pode dizer assim... sabe aqueles times de futebol da nossa rua, que aí junto? Era mais ou menos isso. Pega e leva, né? Pega e leva e tal. O primeiro clube de futebol, realmente e tal, foi o América, de 1915. Aí houve uma seca muito grande aqui no Ceará e veio do Rio de Janeiro um grupo de técnicos. Naquele tempo era Instituto de Obras, sei o que, contra a seca, IOF, sei lá o que, que depois passou a ser o Denox. Denox. E nesse grupo veio um cidadão chamado Pinta. Ele era carioca e ele começou a fazer, ele tinha jogado pelo São Cristóvão, do Rio de Janeiro, como amador, e quando veio para cá, a cidade era pequena, não tinha muito como se divertir, aí ele começou e aí encontrou o Chico Martins, começou a desenvolver um trabalho no sentido de montar essa equipe, de fazer o América. Aí fez o América. Nesse América, jogava, entre muitos outros, o pai do Cesário Teixeira, Raimundinho Teixeira, era também centroavante. E daí esse time do América começou a crescer
e a se tornar uma força em toda a região norte do Ceará. Naquele tempo, as estradas ainda eram muito precárias. Precárias, sim. Tudo era feito através da ferrovia Camusim até... Não ia a Crateús ainda, ia até Ipu, por ali, depois foi que ela foi desenvolvendo até chegar em Crateús. E aí Sobral foi dominante na área do futebol, com o América. Depois do América aí veio o Sobralense, aí começaram a surgir outras equipes. Havia um intercâmbio interessante naquela época, onde Sobral era o ponto de referência. Aí ele saía daqui, ia jogar em Camusim, saía daqui, ia jogar no Ipu e assim por diante. E quando tinha jogos aqui, o pessoal vinha, sabe? E muitas vezes tinha amistoso. O time do Camusim vinha jogar aqui, o time de Massapê tinha um bom time. Então, tudo isso a gente narra aí, e o ponto de partida, na realidade, foi o América. Depois aí vieram outros, até que em 1923 foi fundado o São Cristóvão. São Cristóvão era aliás, naquela época, todas as equipes eram equipes formadas por pessoas de elite, sabe? Jovens da sociedade. E aí o São Cristóvão foi realmente, porque aí o futebol já estava implantado, o São Cristóvão foi realmente aquele clube que ganhou a simpatia do público, inclusive do público feminino, porque quando o São Cristóvão ia jogar, era uma coisa muito interessante. As moças da sociedade saíam cantando pela rua e empunhando a bandeira do São Cristóvão. O São Cristóvão era um clube rubro-negro, só que com listas verticais, e que também fez furor em toda a Zona Norte, porque o time do São Cristóvão era muito bom, muito bom. E daí foi lá, em 1935, por aí os integrantes da equipe começaram a sair por ir estudar fora e não sei o quê, acabou São Cristóvão. Daí veio a ideia da fundação do Guarani no final da década de 30, 38, 1938, quase início da década de 40. E aí foi embora. Eu vou examinando aqui o livro, eu vi aqui alguns dos fundadores. Esses fundadores do São Cristóvão. Não. Não, né? Esse no aqui caso Joaquim Demério de Souza, o não, José Alberto. Esse aí é o Sobralense. O Sobralense, né? O Sobralense foi o grande adversário do América. E quando o América fechou, o Sobralense passou a ser adversário do São Cristóvão. E esse pessoal que está aí, naquelas fotos, é o pessoal que fundou o Sobralense. No caso aqui o Joaquim Demério, José Adalberto, Demétrio, o José Adalberto, José Silvestre, Gerardo Rangel. Gerardo Rangel, irmão do senhor Fábio Rangel, que era dono do cinema, Rangel, né? Estilo Cine Rangel. Senhor Francisco da Chaga Solon. O Francisco da Chaga Solon é pai do Fernando Solon, aquele do rádio aqui. E ele era goleiro. E tinha também o senhor Francisco Petronilho. O João Nogueira. João Nogueira Adiodato. Plínio Pompeu. Plínio Pompeu de Sabanha Magalhães, ex-senador da República. E o Francisco Petronilho, o Antônio Joaquim. Antônio Joaquim Rodrigues de Almeida. Ele era cartorário aqui, perto aqui, naquela rua aqui embaixo. Ali, era o cartório do senhor Antônio de Almeida, na época que a gente morava aqui. O Edson Almeida é filho dele. Do Antônio de Almeida. Do Antônio de Almeida. Então, esse pessoal é que fazia o futebol daquela época. Isso foi uma fonte de pesquisa muito grande, não? Acredito que você deve ter, assim, se empenhado muito em conseguir, principalmente porque é um livro muito rico em detalhes, de fotografias, de recortes de jornais. Como a gente analisa aqui, muitos recortes. Exatamente. Eu procurei colocar recortes aí, porque ele dá uma satisfação maior para quem lê, sabe? Porque normalmente eu, pelo menos, tenho essa curiosidade, quando eu vou ver um livro e tem qualquer recorte de jornal lá, eu me atenho a essas fotos. Agora,
deu mão de obra, deu. Por isso que eu digo, eu temi perder a credibilidade pela demora da coisa. É que como você via aqui uma vez por ano, e aí o que é que eu fazia? Eu me enfurnava numa biblioteca, lá em Fortaleza ou aqui, e fui catando o que tinha. Aí você vai ver, tem muita coisa do jornal A Luta. A Luta era um jornal, comandado, dirigida pelo Diolindo Barreto. Tem até uma rua aqui do lado do Palácio. Pois é. E era um jornal que dava um apoio, porque o Diolindo, naquela época, além de ser o dono do jornal, ele era também, às vezes, o árbitro da partida, sabe? Aí também tem foto dele. Quer dizer, eu procurei ilustrar bastante para chamar mais atenção. Aqui nós temos um Guarani com Tirisca, Manés, Zé Luiz, Chim, Ari e Cachimbo. Ataliba, Mourãozinho, Cesário, Dodô e Zizinha. Zuzinha. Esse time aí é o seguinte, o Guarani se confundia com a seleção de Sobral. Você não sabia o que era quê. Sabe por quê? Porque naquela época não era profissional, então eram tudo amadores. E aí, por exemplo, o Zuzinha veio de Fortaleza. Aí os empresários daqui, para manter o jogador, davam um emprego. Ó, você trabalha aqui na minha empresa e vai jogar futebol. E então, o Aloysio, por exemplo, era do Sobral. O Sobral foi fundado 10 dias depois do Guarani, 1938, pelo senhor Arthur Borges. Só que depois o senhor Arthur Borges foi embora para Fortaleza. O Arthur Borges era pai daquele especialista em problema de água, de chuva, o Cássio Borges, que trabalhou no DENOP. Sistema meteorológico, né? Não, é mais sistema de irrigação, sistema, sabe? E aí o seu Arthur foi embora, acabou o Sobral, a rivalidade era grande. O Sobral era um time todo de branco, sabe? Jogava Heraldo Girão, jogava Luiz Bento, jogava Mourãozinho. E depois, com a ida do senhor Arthur Bosch, em definitivo, para Fortaleza, acabou. Aí continuou o Guarani. O Guarani foi o único realmente que, apesar dos altos e baixos, se manteve até hoje. Aqui pela história do Sobral, nos Jogos Intermunicipais, vendo aqui no seu livro, de 1940 a 2008, o Sobral conquistou 2 títulos, né? 2 títulos só. Era uma coisa interessante naquela época. Por quê? Porque Sobral, por ser a maior, naquela época, Sobral era a maior cidade do interior do estado, em termos de população, e daí o que acontece? Quando Sobral entrava, já era o favorito por natureza. Só que, às vezes, tropeçava, encontrava obstáculos, sabe? E aí terminava não atingindo o seu objetivo, que era o título. Aconteceram algumas vezes que, por exemplo, esse de Aracati, Sobral ganhou o título de 48, a decisão foi em 49, e em 51 o Sobral foi decidir o campeonato intermunicipal com Aracati. Dançou, entrou absoluto, entrou certo de que estava ganho, Aracati passou a rasteira. Foi uma decepção, eu me lembro, eu era garoto, foi uma decepção total na cidade, assim, sabe? A cidade se preparar para a festa, tudo pronto, aí você leva um baque daquele, aí assim, sabe? A cidade parecia uma sepultura, tão triste, tão calada, tão decepcionada. É tanto que os jogadores, quando voltaram, veio um no carro, outro no outro, não veio? Não veio ninguém junto. Não. No futebol tem muita coisa interessante. Tem os nomes medalhões, né? E tem aqueles nomes pitorescos, né? Aqueles apelidos que realmente fazem a diferença. Às vezes se torna até engraçado, né? E aqui no livro ele relata isso, até dos apelidos. Não, Me conta isso aí. Né? É o seguinte, o apelido no futebol brasileiro, todo mundo sabe que é uma constante, né? Todo jogador tem apelido de uma modo geral. Tem muitos apelidos aí. Quando eu concluí o texto, eu entreguei para um amigo meu lá em Curitiba, que ele é jornalista também esse é escritor, para ele dar uma olhada. E ele achou muito interessante esses apelidos. Ele me ligou e disse, olha, rapaz, nunca tinha visto tantos apelidos assim. Mas o ponto de partida do apelido é o seguinte,
já morreu até, o Gabriel, o nome dele era José Paulo Ibiapina. Ele é primo do Fernando Solon, José Paulo Ibiapina. Mas o Ibiapina era conhecido aqui só, exclusivamente, pelo nome de Gabriel. Por quê? Ele morava ali na Ildefonso Cavalcante. Perto de um posto de gasolina que tinha ali próximo da fábrica de tecido. Aí o que aconteceu? Ali tinha um campinho. O pai do Ibiapina tinha pavor de futebol. Ele achava que quem jogava futebol é quem não tinha o que fazer. E o Gabriel era um apaixonado e jogava muito bem. Aí o que aconteceu? Para que o pai dele não ouvisse a garotada, porque quando está jogando a garotada, fulano, passa a bola. Aí ele disse assim, vocês vão me chamar de Gabriel. E a partir daquele instante, ele passou a ser Gabriel. Somente os mais íntimos sabiam o nome dele de batismo. Era Gabriel, morreu Gabriel para todo mundo. Essas são as coisas do futebol. Do futebol. Aqui, o Antônio do Altino, o Antônio Buchim, o Antônio Neguinho, são os nomes, né? Arranca-Toco. Arranca-Toco. Jogou no Ferroviário, né? O Bacabal conheci. O Bacabal foi goleiro. Grande goleiro, de uma estatura pequena, mas de uma impulsão muito grande. E se agigantava debaixo dos 3 paus, né? Muito bom goleiro. Foi um dos que defendeu pênaltis na decisão, né? Contra o Itapipoca. Itapipoca, no último campeonato que Sobral ganhou. Que, se eu não me engano, bateram o pênalti 3 vezes, porque disseram que ele tinha se mexido, né? E ele espalmava. No último pênalti, ele segurou e catou firme, aí não teve como voltar mais, né? E o Sobral sagrou-se campeão. Lembro do Bacabal. O Bacurau, Badu, Baioiô. Baioiô. São nomes assim. O Baioiô é irmão do Cesário Teixeira. Baratinha. Não, e tinha uns que, não sei, corniça. O que é corniça? Ninguém sabe o que é corniça. E tinha esse tipo de apelido, um apelido, sabe, Pinana. Tinha cada... Birungueta. Mas tem muitos Bigodão, Biriba. Esse aqui eu já conheci, o Biriba, Barrote. Esses aqui esse é o pessoal mais recente. Recente. Burdão. Burdão era... Bochecha. É interessante. São os nomes que aqui são, se a gente for enumerar, são muitos, né? São muitos e fica difícil, assim, de ficar alguns. Agora, existem no futebol também, assim, muitos folclores que também são relatados nesse livro. É um livro completo. Eu estive dando uma olhada muito discreta, folheando até, e percebi, assim, este livro não só como um livro comum, eu vejo como uma obra de arte. Muito obrigado. É um livro em que poderá ser arquivado em qualquer biblioteca, não só de Sobral, mas eu acho que do Brasil, porque isso aqui relata muita coisa sobre futebol, é uma verdadeira, não diria uma monarca, eu diria assim, uma enciclopédia. É uma verdadeira enciclopédia, ela é muito rica em detalhe, com documentos, com fotos, recortes de jornais e depoimentos até muito interessantes. Nos folclores, que tem um quadro aqui no livro, uma página, na página 209, que fala a respeito de causos pitorescos que aconteceram no futebol. Você poderia até citar alguns deles aqui, né? Tem um que a seleção, ou o Guarani, como queira, foi a uma dessas cidades próximas aqui, Camusim, não sei aonde, e quando chegou lá, naquele tempo não tinha hotel, era tudo pensão. E normalmente eram os quartos e lá no fundo tinha o banheiro, era tudo muito simplório. E aí um jogador saiu do seu quarto lá, foi fazer o asseio matinal, quando chegou lá esqueceu de trazer o aparelho de barba. Voltou. Quando ele retornou para dar sequência, aí tinha um colega com a escova dele escovando o dente. Fulano, mas o que é isso? Você está com a minha escova? Puxa, cara, desculpa, eu pensei que essa escova fosse a escova do hotel para todos os hóspedes. Então tem esse tipo de historinha que é meio... Uma escova coletiva, né? É interessante, né? São as coisas do livro. O Firmino Dias Lopes, escritor, alguma coisa nesse livro que eu não tenha perguntado? Não, eu assim? acho que tem tudo. Você falou tudo, indagou sobre tudo.
pelo menos a parte essencial, porque também fica impossível até a gente, É. mesmo você que não leu, como é que você vai saber tudo? Você deu uma olhada superficial aí, mas não dentro do contexto, tá bom. Olha, esse livro vai ser lançado Sexta-feira agora, é 29, é um dia dia 29 de junho, aqui na Casa da Cultura. na Casa da Cultura de Sobral. Olha, E eu todo mundo gostaria de convidado. convidar os meus amigos para que comparecessem lá, porque eu acho o seguinte, é vaidade também isso que eu vou falar, mostrar um pouco do que nós temos, porque às vezes nós nem sabemos o que temos. Eu vou só te contar uma história. Em Curitiba tem uma rua, chama Fernandes de Barros. E como a gente trabalha no meio de comunicação, a gente tem uma certa popularidade, certo? E os amigos chegaram para mim e disseram assim, você sabia que aqui em Curitiba tem uma rua com o nome de um sobralense? Eu não, eles têm. Ali no Alto da 15, é um bairro Nobre, né? nobre, tem uma rua com o nome Fernandes de Barros. Aí eu fui lá, olhei a placa, aí Fernandes de Barros. Fernandes de Barros foi um jurista sobralense de 1800 e uns quebrados, que depois que se formou, ele se formou em Olinda, na universidade lá do Recife, por ali, e foi para o sul do Brasil. E lá ele foi uma personalidade jurídica. E me surpreende que Sobral não saiba que esse cidadão é daqui. E, sabe, aí eu fico pensando, Curitiba se lembrou dele. Porque ele, na realidade, ele teve uma atuação muito Atuante, né? Muito atuante vistosa, lá. né? E então Sobral não sabe que esse cidadão é sobralense e que é conhecido lá fora e aqui ninguém sabe quem é. É um dos propósitos não só do Esporte em Debate, mas da TV Interaja, das faculdades INTAS, do INTEC, é justamente resgatar a história de Sobral, mostrar o que nós temos por esse Brasil afora. Você está fora de Sobral há 40 anos, né? Você foi Mais 50 anos. 50 anos, né? Quer dizer, 50 anos fora de Sobral. Quer dizer, lógico que nesse período você vem, volta, visitar alguns amigos. Não esqueço, jamais. E o mais importante, uma obra que fala tudo sobre o futebol na cidade de Sobral, do São Cristóvão ao Guarani. É uma obra que estive vendo muito superficial, mas vou ter o prazer de ler, porque isso aqui realmente é uma caixa de conhecimentos em que eu aconselho a todos a ter essa obra em casa para se manter informado, principalmente você que gosta de futebol, gosta da história do futebol. Eu acredito que todos os arquivos da cidade devem ter esta obra, porque é muito rica em detalhes. E aqui eu fico muito satisfeito com a presença do escritor Firmino Dias Lopes, autor desta obra e também de outras, falando sobre futebol de salão lá em Curitiba. Já existe outra obra já engatilhada. Eu espero que seja lançada aqui nos anais das faculdades INTA, do INTEC. E eu lhe deixo o espaço aberto para as suas considerações. Olha, Luzmar, eu quero agradecer essa sua atenção, de me dar a oportunidade de poder falar para os meus conterrâneos de Sobral sobre esse livro que conta a história do futebol da nossa cidade e algumas histórias mais, e dizer, repetindo, que na sexta-feira, 20 horas, na Casa da Cultura, nós vamos fazer o lançamento desse livro, e eu me sentirei muito honrado, mas muito honrado mesmo, se eu contar com a presença dos nossos conterrâneos nesse lançamento do São Cristóvão Guarani. Muito obrigado. Tudo bem. Estive conversando com o escritor Firmino Dias Lopes, autor do livro Do São Cristóvão ao Guarani. Este é o Esporte em Debate, que está chegando ao final. Um projeto do INTEC e das faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e até o próximo programa.